Olá, é quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, querida telespectadora, que sempre nos dá a honra de sua companhia aqui no programa Assunto do Dia. Hoje, aqui no nosso programa, vamos fazer um alerta sobre o uso, consumo excessivo do açúcar, quais os riscos à saúde. Vamos saber com as nossas convidadas de hoje. E ainda vamos acompanhar juntos as notícias da internet, também a situação do trânsito aqui nas principais vias da região metropolitana do Recife. Tem também as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E olha só, queremos começar esse programa, fazemos a seguinte pergunta. Vamos fazer a seguinte pergunta para você refletir aí na sua casa. Quantas vezes por dia você come açúcar? Todo mundo fala muito de gordura, do sal, mas comer doce demais também aumenta o risco de morrer do coração, por exemplo, e pior ainda se começar nesse consumo muito cedo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde comprova que nós brasileiros estamos comendo muito açúcar, principalmente os jovens. Mais de 30% deles consomem doces, refrigerantes, sucos artificiais 5 vezes por semana, isso mesmo, o que é considerado, de acordo com o Ministério da Saúde, um consumo excessivo. E isso contribui para a obesidade, para as doenças cardíacas e também para o diabetes. E para nos orientar melhor sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Maria José Coutinho, ela que é endocrinologista do Instituto de Endocrinologia do Recife. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Cristiana Menezes, ela que é nutricionista clínica de adulto e também de criança, é especialista em alergias alimentares. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje e você que está em casa já pode participar do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta que queremos fazer é a seguinte, que vamos fazer afinal? Hoje a pergunta é a seguinte, você tem reduzido o consumo de açúcar? Tem reduzido, não tem? Liga pra gente, participa, a gente quer saber a sua opinião. 3424-1977, linha interativa está aberta e disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema de hoje. Participe também através da internet. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, já está disponível, você pode deixar seu comentário a respeito do tema e também deixar alguma dúvida para as nossas convidadas. Participe também através do WhatsApp, você pode mandar aí quantas perguntas você tiver a respeito do tema através do 99418-1206, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Mande sua dúvida, nossas convidadas terão o maior prazer em esclarecer sua dúvida daqui a pouquinho. E evitar o açúcar é uma tarefa quase impossível para algumas pessoas. Ficar viciado em doces é muito fácil, pois a sua absorção é extremamente rápida e logo alcança o cérebro. Isso mesmo, onde se converte em serotonina, é um neurotransmissor ligado ao bem-estar. E não é por acaso que as mulheres elas sentem mais vontade de comer doces durante a TPM. Então vamos aprender mais sobre o tema. Vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Maria José Coutinho, seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Também queria dar as boas-vindas à doutora Cristiana Menezes. Cristiana Menezes, ela que é nutricionista, também vai nos auxiliar a entender mais sobre o tema. Seja bem-vinda ao nosso programa, receba os parabéns em nome da equipe do Assunto do Dia pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. E esse tema é um tema que é muito inquietante para a gente que é da nutrição ou da medicina, da endocrinologia. É um tema extremamente inquietante. Como fazer as pessoas felizes e conscientes que precisam consumir menos açúcar. A gente falou no início do programa a nível de informação que se explica, esse consumo excessivo de açúcar por conta que mexe ali com os neurotransmissores, que dá a sensação de bem-estar. Por isso que cada vez mais as pessoas querem consumir uma quantidade maior de açúcar. Seria essa a primeira explicação para quem está em casa nos entender, doutora Maria? Uma delas também é essa,
Principalmente a opção maior que a gente observa tanto em criança quanto adulto é o chocolate e o refrigerante, sucos também, esses sucos de caixinha, né? E a gente percebe que o sabor adocicado, ele realmente é mais atrativo. E o que preocupa a gente, nós médicos, eu acho que também a equipe da nutrição, é que as crianças, desde cedo, estão sendo muito motivadas a utilizar esse tipo de produtos. E isso pode gerar consequências na vida adulta. Né? Dentre elas, a questão da obesidade nessas crianças. E a gente sabe que a obesidade vai promover outras patologias ligadas à obesidade. É o diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doença articular, né, em relação ao excesso de peso, doença de joelho, de quadril, relacionada à coluna também. Então, assim, em relação a essa questão do doce, existem alguns aminoácidos que são aminoácidos que eles geram essa produção de substâncias no sistema nervoso, que você chamou há pouco tempo com o nome de serotonina, e por isso que dá a sensação de prazer. E por isso que o doce, ele é tão escolhido. Você faz isso já fizeram até pesquisas em adolescentes e crianças, e quando você põe o alimento adocicado, o alimento amargo ou do outro sabor, o adocicado é o mais escolhido. Eu acredito que Cristiane pode acrescentar alguma coisa a mais. A gente está sem microfone. Não, mas pode falar que está captando por aqui, doutora. Então, mas um grande desafio da gente é o começo da história. Né? Que o começo do começo é desde a gestação, né, até o início da introdução alimentar do bebê, quando a criança é treinada para tudo. Treinada para não mexer, treinada para não subir, treinada para comer. Então, a gente percebe que a gente não precisa ensinar a criança que o docinho é mais gostoso. Simplesmente a gente tem que dar tudo para a criança. Então, a gente que acompanha bebê, a gente vê que eles aceitam tudo. Aceitam suco de acerola azedo, aceitam suco de abacaxi, pega a fruta abacaxi azeda. Às vezes eles pegam limão, colocam na boca e chupam e faz aquela careta assim do azedo, e daqui a pouco eles querem chupar o limão de novo. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que o doce é mais fácil, claro que a gente já dizia assim, passar um docinho, comer o melzinho na chupeta, como quem diz assim, uma coisa muito fácil, né, muito agradável, atraente. Mas a gente precisa ter consciência que a gente é de uma região de zona da cana, que a gente vem de uma cultura onde o açúcar era o maior patrimônio que existia na época da colonização brasileira. O açúcar era o bem mais valorizado. Então, tudo isso atribui ao açúcar um peso muito maior do que é necessário. Agora, o que me preocupa não é mais o açúcar que a gente adiciona, é o açúcar que a indústria adiciona. Então, e é o açúcar que a gente chama do açúcar invisível. Vou dar um exemplo. Se a gente pega um suco de laranja natural, ele tem açúcar, mas a gente não percebe tanto o açúcar, porque às vezes o ácido da laranja está mais intenso, e aquele contraste na nossa língua pede um pouco mais doce. A gente não gosta, a gente se agonia, se arrepia. E aí, se a gente vai colocar o açúcar de mesa, a gente coloca um pouco. Se você compra o suco de laranja industrializado, a indústria não pode variar a quantidade de açúcar pelo paladar do consumidor. Ela tem uma padronização. Então, a quantidade de açúcar que a indústria adiciona é infinitamente maior do que o açúcar que a gente adiciona. Então, realmente é um veneno. Eu digo muito isso lá no consultório. Eu digo assim, a gente tem venenos e alimentos bons. Veneno mortal. Quer comer veneno? Então, consuma o açúcar dos refrigerantes, consuma o açúcar do suco de caixinha, do iogurte, do leite fermentado, que aparentemente é uma coisa tão inofensiva. É veneno. Aquele açúcar é veneno. E eu digo por quê? Ele entra no organismo, é um xarope de glicose, porque ele é líquido. Se a gente coloca 6 colheres de açúcar num copo de suco, a gente não bebe os 6 colheres de açúcar, porque ele vira um sólido embaixo, que a gente no final deixa. Mas se a indústria coloca a quantidade de açúcar equivalente a 6 colheres de açúcar de um açúcar líquido, você toma todo.
É completamente diferente. Então, a gente precisa treinar a população para evitar. Olha, eu hoje consigo olhar para um refrigerante com açúcar e me dá agonia. Eu gosto do gosto. É agradável. Eu gosto do gosto porque eu aprendi a gostar. Eu preferia não ter aprendido. Eu acho ótimo quando uma criança faz, eu não gosto de refrigerante. Eu disse, nem tente gostar. Porque se tentar, vai terminar gostando. Não queira. Né? Eu brinco isso em relação, por exemplo, ao cigarro, à droga. Eu digo, eu não quero nem provar a droga. Depois eu gosto, o que é que eu vou fazer? Já estou viciada. Então é preciso que a gente veja dessa maneira tão gritante, uma coisa tão aparentemente simples. E às vezes, assim, a gente que é visto até como uma discriminação. Besteira. Agora pronto, é cheio de besteira que não pode ter esse refrigerante. Não é que não pode, quer tomar, tome. A questão aí é o limite, né? É uma questão de você oferecer para o outro que você gosta um produto do bem ou um produto do mal. Eu penso muito dessa forma. Eu acho que isso é uma catequese interessante, porque quem ama não dá veneno. E a gente vê, né, cada vez mais os pais, as mães, eles dando às crianças, né? As crianças, às vezes, veja, a questão, veja, a grande questão, quem lida na área de saúde, e é um desafio, e a colega deve passar por isso, é um desafio você colocar em prática a questão da alimentação, considerada uma alimentação mais saudável, né? Primeiro que vem essa questão, o que é saudável, o que não é saudável, aí vem a mídia, a poluição na mídia, a questão do interesse comercial. Então, você não fica sem saber até que ponto é verdade, até que ponto aquele produto está sendo explorado, porque alguém vai ganhar com aquilo, né? E, enfim, é muito importante, primeiro, as pessoas saberem o que estão ingerindo. Não só a questão do açúcar. O açúcar, o sódio, a gente sabe que tem um teor de sódio muito alto nos alimentos. Alimentos principalmente industrializados. Então, o excesso de sal, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, a gente sabe que isso aí não é bom, não é bom. Então, fica muito difícil, às vezes, para o leigo, ele dimensionar o que é saudável e o que não é saudável. Eu vejo muito na escola do meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, e algumas mães dizem, olha, eu não dou refrigerante, eu só dou suco. Aí, quando eu digo, qual o suco? Suco de caixinha. Deu no mesmo. Ela apenas substituiu um tipo de açúcar para outro tipo de açúcar, mas o teor de açúcar é muito alto, a gente sabe disso. Por isso que a obesidade infantil está crescendo muito. E outro desafio que eu percebo no dia a dia é dentro da família. A gente tem que começar em casa. Não adianta pedir para a escola fazer um lanche saudável se dentro da sua casa você também não consegue fazê-lo, né? Então, a dificuldade, a dificuldade de você fazer o alimento em casa, de você fazer uma feira melhor, termina utilizando muito produto industrializado. É uma pizza que já é comprada, é uma lasanha já comprada, então fica muito difícil. Então, é uma questão de conscientização, começando dentro de casa. Essa questão de ter refrigerante, se você não compra, seu filho não vai ingerir refrigerante em casa. Se ele vai ter isso lá fora, você realmente não vai poder dominar 100%, mas dentro de casa você já começa a dar exemplo. E uma coisa que pesa muito, os pais, eles têm que dar exemplo para os filhos. Se ele proíbe o filho tomar refrigerante e o filho vê ele tomando refrigerante, não vai adiantar. Então, assim, é uma coisa, o desafio muito grande é colocar isso no dia a dia, na prática. O que levar de lanche para a escola, isso já começa desde criança. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa conscientização para alertar também os pais que estão nos acompanhando, porque agora a gente vai saber um pouco mais da história de Sandra. Sandra, ela tem diabetes por conta do consumo excessivo ali do açúcar. E quem vai mostrar a história da Sandra é a repórter Joyce Fernanda. Vamos acompanhar. Durante muitos anos, Sandra seguiu uma dieta rica em açúcar e em gordura. A minha vida era rica em doces, era uma vida doce, feita de churrasco, que era churrasco bastante, e massa, molhos. Comia muito fora também, mas aí agora a vida reduziu, feita uma largatinha, né? De verdes e integrais, né? A minha vida agora é assim. Mas às vezes eu furo, né? A dieta da nutricionista eu furo e como doce porque gosto de doces. Uma coisa que você gosta e de repente você vê tudo cortado, de repente é complicado, né?
É complicadíssimo. E assim a gente vai levando a vida. 50 anos se passaram e há 3 ela recebeu a notícia que estava diabética. Quando eu comecei a sentir mal, as tonturas, sede, fome, constantemente no banheiro, indo no banheiro, né? E por conta disso, que dá fadiga, né? Era uma fadiga, era um sono, era um cansaço. Era um cansaço tão grande que a cama parece que me abraçava de manhã quando eu saía para trabalhar. E aí isso começou a me prejudicar, porque eu não sabia que estava com diabetes e ia, às vezes, no médico, numa emergência, e é aquela coisa, dava dipirona e mandava tu para casa. Porque eu descobri também que eu comecei a sentir as dores musculares que me atrapalhavam a me movimentar e a andar assim também. E aí eu descobri que a diabetes inflama, tem a ver alguma coisa aí. No trabalho eu cheguei a desmaiar. Hoje, Sandra luta contra a vontade de comer doces e tenta manter uma alimentação saudável para não ter mais complicações na saúde. Para viver bem. Até porque que você passa a se reeducar. Você se reeduca e hoje eu vou às festas e quando eu chego nas festas eu posso comer 1, 2, 3, mas eu não abuso mais de que eu me sentava com aquele prato, porque o pobre geralmente é assim, né? Me regulo, me policio. Você não pode, isso eu posso, você não posso. Se eu posso, como pouco, né? E no outro dia eu estou bem. 1 em cada 2 adultos com diabetes não recebe o diagnóstico. E a doença cresce em todo o mundo. A estimativa é de que até 2040 o número de adultos diabéticos chegue a 642 milhões. Tem que ter o controle. E não é só o doce, mas a massa, a gordura, ela prejudica muito o ser humano, né? Porque enquanto a gente é novo, tá tudo ok, mas aí você chega a uma idade que você só se preocupa cuidar da sua saúde quando tu vai para o médico que é diagnosticado com isso. Mas se você souber, todos souberem, que pode comer de tudo agora regularmente, isso todo mundo vai levar uma vida boa, uma vida tranquila. Pois bem, ótimo recado aí da Sandra. Ela finaliza, né, resumindo, doutora, como bem a senhora falou agora, né, essa questão de apreciar com moderação. Ela falou desse quadro de diabetes desenvolvido, no caso é o diabetes tipo 2, né, que é o adquirido por conta do mau hábito alimentar, também faz parte dessa questão de adquirir o diabetes tipo 2. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu pontuei aqui em relação a cortar da dieta todos os doces de uma vez só, e a alimentação dela passou a ser só na cor verde, né? Só vegetais, integrais, só não foi, integrais também. É preciso chegar a esse ponto de cortar tudo de uma vez, doutora? Não. Veja, tudo, assim, depende, né? Eu diria que, primeiro momento, eu diria que não. Mas claro que vai depender de cada caso e vai depender da condição clínica. Se ela chegou no ponto de ter tantos sintomas clássicos da diabetes, inevitavelmente ela já vai ser medicada, não tem jeito. No ponto que ela chegou, né, como a doutora Maria José disse, ela chegou em falência de pâncreas, o pâncreas já não conseguia mais, a quantidade de glicose que ela estava comendo era tão alta, que ela já estimulou tanto, ela hiperestimulou tanto durante tanto tempo o pâncreas dela, que ele chegou numa hora que ele, meio que como se ele cansasse de liberar a insulina, ele já não conseguia mais liberar a insulina proporcional. Então a glicose fica sobrando alta no sangue e vai gerar todos aqueles sintomas. Então, claro, mas se ela cortar drasticamente os carboidratos de uma maneira geral, porque a gente só fala do doce, e aí tem aqueles obesos, ou diabéticos, ou pré-diabéticos, que se gabam de dizer, mas eu não gosto nada doce, certo, ok, mas enfia o pé no pão, na pizza, na massa, na coxinha, no salgadinho, né? O pessoal que trabalha nessas empresas sai de casa muito cedo, chega na hora do lanche, aí encosta o carrinho do lanche, aí só tem carboidrato, massa e carboidrato refinado, que se transforma em açúcar tão rápido quanto o próprio açúcar. Se transforma em glicose no sangue tão rápido quanto o próprio açúcar da cana. Então, às vezes, é o açúcar que eu digo que é o açúcar salgado. A gente tem um açúcar que é doce na boca e tem um açúcar que é salgado na boca, que é o macarrão, o pão francês, o pão branquinho, de qualquer outro tipo, o pão doce.
e a bolacha, o biscoito. Às vezes as famílias dizem assim, eu não compro mais biscoito recheado, ok. Mas a criança come uma tira inteira do pacote de biscoito maisena. Então, o que acontece é exatamente a quantidade. Né? A gente tem que imaginar que é a questão da carga. Então, se meu organismo, se eu dou uma carga, uma coisa é eu dar uma carga de 300, outra coisa é dar uma carga de 300 dividido em doses de 30. Porque a carga é diferente. E claro que, se eu dou 300 agora, a grande diferença é essa, eu dou 300 agora, por exemplo, come um sanduíche aquela marca de sanduíche horrível. Então, a pessoa vai lá e come um lanche completo. É um sanduíche grande com um copo de refrigerante ou de suco que é cheio de açúcar e ainda tem a sobremesa e tem a batatinha. Aquele kit completo que é vendido como um número lá. E aquilo dá quase 2.000 calorias. Daqui a 3 horas, o corpo não registra mais que ingeriu aquelas 2.000 calorias, que foi com açúcar, com gordura, com sal, com tudo. É como se o organismo daqui a 3 horas... ele começasse a precisar de tudo de novo, porque as células da gente, elas não guardam a glicose. É como o carro. Quer dizer, é diferente do carro. O carro você vai no tanque, no posto, abastece, enche o tanque. Enquanto tem combustível, o carro está andando. Está funcionando. No caso da gente, não. A célula vai tirando do sangue a glicose à medida que ela precisa. Entenda a glicose como gasolina, vamos supor. Então, eu preciso de glicose agora, eu vou tirar do sangue agora. As células não guardam glicose. E para que essa glicose entre na célula, precisa da insulina. Então, é um sistema, como eu digo, online. A gente guarda a internet. Eu tenho um pacote de internet, aí eu pego e guardo a internet. Não. Eu uso a internet à medida que eu preciso da internet. É exatamente como a gente precisa. Então, o que é que a gente faz? Por isso a gente recomenda que pare para fazer refeição de 3 em 3 horas, mais ou menos, 2, 4. Vai ter uma flexibilidade. Cada natureza é uma natureza, cada sistema de trabalho. A pessoa está aqui dentro. Como é que a pessoa pode parar aqui agora a entrevista para comer? Né? Não pode, tem que adaptar cada realidade de trabalho. Agora, o que não pode é passar de 5 horas, 6 horas trabalhando, porque quando a gente está aqui trabalhando, a gente está gastando glicose. Meu sangue está circulando, minhas células estão trabalhando, consequentemente a gente está usando glicose. Só que eu não enchi meu tanque há pouco tempo, eu não comi, eu parei no meu posto, que foi minha mesa, abasteci meu tanque e meu estômago está processando, meu intestino está liberando a absorção lenta dessa glicose. Aí é que tá, vai ser lenta dependendo do que eu comi e vai ser rápida dependendo do que eu comi. Eu vou pedir... Veja, só um detalhe, eu acho que eu gostaria de acrescentar um detalhe em relação à entrevista, que na apresentação foi colocada assim, ela ficou diabética porque consumiu muito açúcar. É um mito essa coisa de colocar, eu comi muito doce, por isso eu fiquei diabética. Não, eu fiquei diabética porque eu ingeri muito doce. Isso fez com que eu ganhasse mais peso. O fato de eu ganhar mais peso e eu tendo uma carga hereditária na minha família, eu vou ter mais chance de desenvolver diabetes. No tipo 2 também funciona? Isso é o tipo 2. É o tipo 2. O tipo 1 não tem relação com ingesta, com excesso de peso. O tipo 1... Qual a diferença? O tipo 1 é aquele diabetes que quando você descobre que é diabetes, você vai precisar de insulina e vai usar insulina a vida toda. Você não vai parar a insulina, porque ele nasce com a tendência, do ponto de vista genético, que vai ter uma destruição maciça das células betas, que é as células que produzem insulina, e com isso você vai precisar de insulina a vida toda. Você não tem insulina. É uma reposição mesmo. Ele tem que repor. Então, gostando ou não gostando, ele vai ter que injetar insulina diariamente. Caso contrário, ele vai entrar no coma diabético, chamado cetoacidose. O diabético tipo 2, que é esse que a gente está comentando e que foi relatado nesse caso, que foi apresentado, é o tipo que está relacionado à carga hereditária. Geralmente a mãe tem, a avó tem, alguém da família tem. Você na vida adulta ou na vida da adolescência começa a ganhar mais peso. E essa obesidade, esse excesso de peso, faz com que esse pâncreas não consiga produzir o suficiente. Ele produz, mas não é o suficiente para queimar a quantidade de açúcar que eu estou ingerindo. Quando a gente fala em açúcar, foi o que a nossa colega falou há pouco tempo,
na hora que eu vou ingerir qualquer produto rico em carboidrato, que eu vou encontrar isso no doce, no pão, na pizza, na massa, então vai ter alimento que não na fruta, no alimento que não é doce, mas na hora que meu organismo absorve, ele se quebra e transforma em açúcar. Na hora que ele está ingerindo um pão francês, ele está ingerindo uma pedra de açúcar. É igual uma pedra de açúcar. É tanto que o pão francês, em algumas pesquisas, é utilizado como padrão ouro de relação ao teor maior de açúcar. Ele compara o pão em relação ao feijão, imagina, né? O pão em relação à carne, o pão em relação ao arroz. Uhum. Por quê? Porque o pão ele é considerado padrão ouro, é o que tem mais excesso de açúcar. O pão, que eu estou falando, o pão francês, normal. Então, o que aconteceu com essa pessoa que foi apresentada? Ela consumia muita massa, muita gordura, muito carboidrato, que era pão, doce, etc. Então, ela deve ter evoluído para um quadro de sobrepeso ou obesidade. Uhum. O pâncreas dela ficou muitos anos produzindo excesso de açúcar, chegou uma hora que ele não produzia o suficiente. Então, ela tinha mais açúcar do que a insulina. A gente precisa da insulina para que essa glicose vá para o intracelular. E se eu não tenho essa glicose no meu intracelular, eu fico sem energia, que foi o que aconteceu com ela. Ela ficou urinando muito, não tinha energia para sair da cama, porque ela estava com excesso de açúcar, mas esse açúcar não ia para o intracelular, para justamente dar energia para o nosso corpo. Então, o tipo 1 é diferente do tipo 2. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o consumo do açúcar. Isso mesmo, e agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quarta-feira, para vocês que nos acompanham. Hoje a gente trouxe uma informação do site Tua Saúde. Saiba por que o açúcar faz tanto mal à saúde. E quem costuma exagerar no consumo de bolos, tortas e outros produtos ricos em açúcar, especialmente o açúcar branco, que está ligado ao aparecimento de doenças como diabetes, obesidade e colesterol alto, por exemplo, tem que ter muita atenção. E muita gente chega a comentar que não consegue largar o hábito de comer coisas doces, e a explicação é que o açúcar vicia o cérebro, porque ele estimula a produção do hormônio chamado dopamina. Esse hormônio é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Agora a gente vai saber mais sobre esse assunto com o Valdson Balbino, que está no estúdio. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado a você pelas informações e a gente vai continuar esse bloco do programa trazendo muitas outras informações para você que está em casa, querido telespectador, né? Principalmente a você, mulher, né? Parabéns pelo seu dia mais uma vez, e a gente volta a explicar para quem está em casa, as mulheres que estão nos acompanhando, né? O porquê que as mulheres gostam mais de açúcar. Alguns estudos apontam, né, que as mulheres consomem mais açúcar. Tem uma explicação por que vocês, mulheres, gostam mais de açúcar? O que a gente poderia responder? Sim. Eu lembro bem de uma aula que eu assisti em 1990, num congresso, inclusive, de diabetes, que foi quando o professor americano, o laboratório dele tinha acabado de descobrir que a gente pensava que quando a gente comia a proteína, ou seja, carne, queijo, leite, ovos e tal, a gente ia subir o neurotransmissor, serotonina e outros, que são fabricados a partir dos aminoácidos, que o aminoácido é uma pequena parcela de uma proteína, como se a proteína fosse um colar assim, e o aminoácido fosse uma bolinha do colar, né? Então, se pensava que comendo proteína, subia o neurotransmissor. E depois se descobriu que não, que comendo carboidrato, ou seja, as massas, os doces, é que subia a serotonina. E essa pesquisa, eu me lembro que foi assim, um grande descortinar, né? Eu tinha acabado de me formar nesse tempo, e foi um grande descortinar para explicar por que as pessoas... ao final de um almoço, ou seja, estão com o estômago bem cheio, o organismo totalmente saciado, comeu carboidrato, proteína, gordura, verdura, tudo, vamos supor que fez aquele cardápio todo balanceado,
Mas fechou o talher, faz sim, agora a hora da sobremesa. É como se fosse um tanque para a refeição e um outro tanque para a sobremesa. Já tive um paciente que disse, doutora, a gaveta do doce fica vazia. Eu achei uma descrição perfeita. A diferença é que se a gente enche o estômago, então, isso é uma necessidade específica, né, do paladar. Umas pessoas têm, outras não têm, mas a grande maioria tem. A grande maioria. Até aquelas pessoas que dizem que não tem. Elas dizem que não tem, mas elas gostam de um cafezinho com açúcar depois do almoço. Elas comem a fruta, não abrem mão de comer uma fruta depois do almoço. O suco tem que estar presente. Então, são as fontes de açúcar. A diferença é o nome que as pessoas dão para essa necessidade. Então, eu preciso comer chocolate, eu preciso comer um doce, ou eu preciso de um sorvete. E a quantidade que as pessoas consomem nesse momento. Essa é a grande diferença. Então, essa necessidade específica, na mulher, ela está muito associada ao ciclo menstrual. Né? São alterações hormonais que acontecem mensalmente e no período que antecede a menstruação. Então, há um aumento, há uma redução dos níveis de neurotransmissores e, consequentemente, há uma necessidade do organismo de fazer esses níveis subirem. E qual não é a forma mais fácil que não seja consumindo carboidrato? A grande diferença é a quantidade de carboidrato que a gente come para o nível de serotonina que a gente precisa. Então, o que a gente sabe cientificamente e na prática clínica é que a quantidade não é tão importante. Mas muitas vezes é a frequência. Então, por isso que se fala, como aquele quadradinho do chocolate depois do almoço. Aí, uns dizem assim, como 70%. Eu já digo, depende. Se o pedaço é pequeno, ele tem que ser o suficiente para lhe dar o máximo de prazer naquela menor porção. Então, se eu como... Eu aqui, Cristiana, não gosto de chocolate amargo. Se eu como um pouco de um chocolate um pouco mais doce, aquilo praticamente me satisfaz. Eu comeria muito mais. Se eu não fosse nutricionista, se eu não entendesse do assunto, eu comeria mais, porque eu gosto. Mas eu entendo que chega um ponto que me satisfaz. Agora, se eu como o amargo, eu como e o organismo faz sim, mas cadê mesmo o gostoso? Não chegou. Então, às vezes é preciso a pessoa entender. Eu brinco que o desejo, ele tem nome e sobrenome. Às vezes é marca. Às vezes mas a gente precisa descobrir o que satisfaz aquele desejo numa quantidade pequena. A gente tem que pensar que cérebro é um órgão muito delicado. Eu vou dizer que ele é um órgão muito sofisticado. Pequenas quantidades fazem uma grande resposta. Já o estômago, não. Então, o estômago é um órgão grande, com uma capacidade de saciedade, de limite muito grande. Então, para encher o estômago, para satisfazer minha fome do estômago, eu preciso de quantidade. Então, eu tenho que encher o estômago com o que é equilibrado, balanceado e saudável e deixar para o cérebro aquele toque que é a diferença... A cereja do bolo. A cereja do bolo. Em relação a doutora está falando agora, né, em relação a essa questão da quantidade do consumo, ela fez essa comparação do cérebro com o estômago, ainda falando em quantidade. Pelo que vocês já explicaram para a gente, né, aos nossos queridos telespectadores também, nós precisamos sim do açúcar, mas não do excesso desse consumo, né, doutora? Exato. Precisamos porque é uma fonte de energia para o nosso corpo. Você não tem como zerar, minha dieta vai ser zero em açúcar, isso não existe. Você vai reduzir uma quantidade significativa do excesso de açúcar. Porque você diz que não consome açúcar, mas você na hora que consome uma fruta, a fruta tem frutose. Na hora que você consome um cuscuz, mas não é doce, ali também tem açúcar. Então, você não tem como zerar. A gente reduz a quantidade e dá preferência ao açúcar que não seja de fácil absorção. Então, onde é que eu posso encontrar esse tipo de açúcar? No açúcar que tenha no alimento que tenha mais fibra. Então, se vai consumir uma fruta, prefere a fruta no lugar do suco, que você vai consumir o suco e, ao mesmo tempo, vai consumir a fibra quando você está ingerindo a fruta. Eu dou um exemplo. Por exemplo, o suco de laranja. Para fazer um suco de laranja que fique com sabor muito bom, a tendência é usar 2 ou 3 laranjas. Aí você acha que o suco foi muito bom, a quantidade. Porém, na hora que você vai consumir uma fruta, você consumindo uma laranja, ou no máximo 2, já é o suficiente. Enquanto que no suco você vai consumir 3.
Ou 4. Pode acontecer isso. Então, é melhor utilizar alimentos que tenham fibra do que você utilizar o suco com o líquido adocicado. Então, quando você vai ingerir o açúcar, prefiro o açúcar de difícil absorção do que o fácil absorção. Um exemplo de fácil absorção, sorvete. A bola de sorvete é muito rapidamente absorvida. Enquanto que você consumir uma fruta, sem exagero, também não é para consumir fruta o dia todo, a quantidade de açúcar você vai ingerir, mas vai ter fibra no meio. Ok, quando a gente tem alguma dúvida relacionada a um determinado tema, a gente sempre utiliza a internet como fonte de pesquisa. Mas às vezes a gente encontra alguns mitos na internet, esses mitos são facilmente compartilhados e deixa, né, ainda mais essa dúvida no ar a respeito do consumo de açúcar, que é o tema do nosso programa de hoje. A gente vai trazer aqui algumas telas com informações e eu vou perguntar a vocês se trata de um mito ou de uma verdade. Aí vocês depois ficam à vontade, após a gente ver a afirmação, vocês ficam à vontade para explicar por que é mito, por que é verdade. Vamos auxiliar quem está em casa nos acompanhando com mais informações a respeito deste tema. Olha só, mito ou verdade que o açúcar simples, o industrializado que a gente encontra no supermercado, ele apresenta um risco maior à saúde? Isso aqui é mito ou é verdade? É verdade. Por que esse risco é maior? É o de fácil absorção, como a doutora explicou agora? Sim. E também, como ele é industrializado, querendo ou não, ele vai ter algum produto que é adicionado até para aquele açúcar não se estrague. Né? Então, quando você está consumindo alguma coisa que seja industrializada, tem muitas vezes conservante no produto. Isso também, não só no açúcar, na carne, no pão. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que há um limite recomendado de consumo diário de açúcar. Mito ou verdade? Existe esse limite por dia que eu posso consumir? Sim. Você aí está falando açúcar adicionado. Adicionado. Eu diria que quanto menos, melhor. Eu sou defensora do consumo com muito cuidado e parcimônia do adoçante artificial. Que seja o estévia, que é um adoçante natural, né? Natural, porque eu digo estévia é como erva doce. Erva doce não é uma erva, não é uma planta? A estévia também é uma planta. A diferença é que foi extraído, ela é uma planta que tem um poder de adoçar muito alto. Por que a gente não usa então a planta estévia como a gente usa a erva doce planta para fazer o chá? Porque ela tem um sabor residual amargo, então é preciso que a indústria faça a separação e a extração dos princípios amargos para que a gente possa se beneficiar dos princípios doces, vamos dizer assim, da estévia, do esteviosídeo. Mas eu sou a defensora porque a gente já construiu o hábito, isso para quem já aprendeu a tomar suco e bebidas com adoçante, adoçante e açúcar, que eu digo. Porque se você vai construir o hábito de um bebê, é para ensinar ele a gostar de limonada sem açúcar, de laranja sem açúcar, de acerola sem açúcar, de tudo isso sem o açúcar da cana, como eu chamo. Lógico que não vai botar adoçante no bebê, claro, né? Isso é uma estupidez. Mas eu já aprendi, eu cresci na minha casa, a minha funcionária, a minha mãe, todo mundo botava açúcar. Então, trocar esse açúcar, porque aí eu fico com aquela cota de açúcar. Se eu ia botar 3 colheres de sopa de açúcar, eu fico com aquela cota de carboidrato para transferir, para poder consumir, por exemplo, aquele docinho que vai me fazer falta. Então, é melhor não ter aquele açúcar no suco, que não faz diferença, porque o objetivo do açúcar do suco é simplesmente deixar o suco docinho. A estévia pode fazer isso. Já no caso da sobremesa, se eu gosto de sobremesa, eu vou sentir falta do gosto gostoso da sobremesa. Eu vou ficar mais feliz se eu puder comer a sobremesa e tomar um pouquinho daquele suco que foi adoçado. Tem uma cota, sim, porque senão você vai... Quanto menos, melhor. Sim, do açúcar adicionado, quanto menos, melhor. A senhora também segue nessa linha de pensamento, doutora Maria. Exato. Agora, sim, na pessoa que não tem diabetes, não necessariamente, tem pessoas que odeiam adoçante, não é diabético. E ele odeia adoçante, entendeu?
é um sofrimento. Então, Sim. a gente tem que ver a questão do que é mais confortável, né? E não adianta, ele pode fazer um mês, depois ele não faz mais o que foi colocado para ele, né? E tem líquidos, isso é uma questão o adoçante, o adoçante, ele é o adoçante artificial que a gente está falando, que seja aspartame, ciclamato, sacarina, que são ruins mesmo, mas, enfim, estão disponíveis no mercado, sucralose, stevia, etc. Eles são, eu costumo dizer que eles são potencializadores do açúcar do alimento. Por exemplo, um suco de laranja azedo, ele tem açúcar. Porque ele não tirou o açúcar, ele só tem mais ácido. Se eu coloco um pouco de adoçante, umas 2 ou 3 gotinhas, ou pego um meio sachêzinho, eu vou potencializar o açúcar do suco de laranja com o adoçante. Então, eu não vou conseguir sentir o gosto esquisito do adoçante. Já o café, a bebida, ela não tem açúcar. Então, adoçar um café puro com adoçante realça o sabor esquisito do adoçante. Porque não tem como, o adoçante ele não vai realçar o açúcar que tem no café, porque não tem café, como a limonada. A quantidade de açúcar de uma limonada é tão irrisória que o adoçante não tem como realçar aquele açúcar do limão. Então, a gente sente o sabor do adoçante. Não é para sentir sabor do adoçante. Quem reclama de adoçante, reclama principalmente no café e no suco de limão. A estratégia para o café, para quem aceita, ou é aprender a tomar, como eu digo, as pessoas elevadas tomam sem açúcar, porque um verdadeiro apreciador do café aprecia o café sem açúcar, ou coloca um pouco do leite, já que o leite tem a lactose, e a lactose é doce, e aí você coloca um pouco de leite e um pouco do adoçante, você consegue tornar o café menos amargo. Ok, tipo de licença mais uma vez aqui às nossas convidadas, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema? Manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, você pode mandar aí sua dúvida. Daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, uma data, que marca a luta das mulheres pelos seus direitos sociais, políticos e econômicos. Porém, temos números que não são dignos de comemoração. Segundo a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, a cada hora, ao menos 5 mulheres são alvo de alguma forma de agressão aqui no estado de Pernambuco. Só no ano passado foram registrados mais de 50 mil casos. E para nos alertar sobre como denunciar casos de agressão, vamos conversar ao vivo agora com o repórter Magdiel Nayal, que está na Delegacia da Mulher, ali no bairro de Santo Amaro. Ele está com a doutora Inalva Regina. Magdiel, muito bom dia. Dê parabéns aí à doutora Inalva pelo trabalho que ela desenvolve e também pelo Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que nos assistem. E parabéns, aproveitando, a todas as mulheres pelo dia. Valdson, como você disse, infelizmente, o número é triste aqui em Pernambuco. 2016, mais de 50 mil mulheres prestaram queixa contra algum tipo de agressão por parentes, por alguém que convive com ela, a violência doméstica. Esse número é tão triste que chega a ser uma agressão a cada 12 minutos aqui no estado de Pernambuco. Eu estou aqui na Delegacia da Mulher, estamos ao lado da Delegacia da Mulher, em frente à unidade móvel da Delegacia da Mulher, e hoje está acontecendo aqui uma campanha em alusão a esse dia, que é o Dia Internacional da Mulher, e eu vou conversar agora com a delegada Inalva Regina, que é a gestora da Delegacia da Mulher aqui do Recife. Delegada, número infelizmente triste ainda em Pernambuco, muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Sim, nós temos um elevado número de registros, o que não significa propriamente dizer que seja uma tristeza esses dados. E deixa eu te falar por quê, tá? Na verdade, a proporção que mais mulheres chegam a uma delegacia para contar o que está acontecendo,
Isso pra gente, apesar de ter um pano de fundo de violência por trás disso, isso pra gente significa uma grande vitória. Significa o empoderamento da mulher na certeza de que ela tem o direito e que ela vai procurar os seus direitos numa unidade policial, num órgão público competente e que ela conseguirá, através do nosso trabalho, reduzir um pouco essa violência. Delegada, e hoje uma data especial, essa ação nós estamos mostrando aqui vários alunos do SESC, que fica aqui ao lado, alunos de 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, que foram trazidos aqui para conhecer como funciona a delegacia, para conhecer como funciona esse trabalho e também homenagear as policiais que aqui trabalham. A polícia continua trabalhando e as mulheres, elas precisam denunciar, elas precisam denunciar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, para que isso realmente pare, para que isso diminua. Exatamente, veja só, a Polícia Civil trabalha com o cargo repressivo, mas nós temos também a nossa área preventiva e esse é um trabalho. Prevenir a violência desde a mais tenra idade, desde a infância, porque na infância também ocorre muita violência. Então, qual é o nosso trabalho com essas crianças? Alertar essas crianças para que, em presenciando algo dentro de casa, entre em contato com alguém, procure ajuda em busca de evitar que algo pior possa vir a acontecer em sua família, né? Então as crianças são os nossos grandes parceiros. Eles já sabem ligar para o 190, eles sabem ligar para o 180, eles sabem pedir ajuda a algum vizinho. E tem um número que é o número da ouvidoria, né? Da Ouvidoria Cidadã de Pernambuco. Qual é esse número, delegado? Isso, é o 0800, né? Tá aqui na tela. Esse número é o número da Ouvidoria da Mulher, onde a qualquer hora a mulher pode entrar em contato e tirar qualquer dúvida, ter qualquer esclarecimento e pedir ajuda também. Delegada, nós parabenizamos a senhora também pelo Dia das Mulheres, todas as mulheres que trabalham incansavelmente no combate à violência doméstica aqui na Delegacia da Mulher. E a gente volta, Valdson, esperando de que esses números da violência doméstica reduzam em Pernambuco, reduzam em todo o Brasil e que as mulheres possam ter mais alegria ao comemorar o Dia Internacional da Mulher. Ok, Magdiel Nayal, muito obrigado pelas informações. Agradeço também a doutora Inalva Regina pelas orientações. Então você, mulher, qualquer denúncia pode ser feita através do 180, também fica aqui o nosso alerta, né? E a gente reforça a informação. 180, qualquer denúncia, né, a respeito de violência contra a mulher, e esperamos que nos próximos meses, né, nos próximos anos, a gente venha a reduzir ainda mais esse número, né? Porque mulher, como se diz, né, não se bate nem com uma flor, né? É muita covardia. Qualquer tipo de agressão contra a mulher, a gente mais uma vez reforça aqui no nosso programa. Hoje aqui no Assunto do Dia a gente está homenageando as mulheres e falando também de uma coisa que as mulheres gostam muito, o consumo do açúcar. Não são só as mulheres, os homens também gostam, mas as mulheres gostam um pouco mais. E no bloco anterior aqui do programa a gente estava trazendo informações sobre mitos e verdades a respeito deste tema e a gente vai continuar aqui trazendo informações para saber das convidadas se é mito ou se é verdade. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima informação. Olha só, mito ou verdade que existe um horário mais adequado para o consumo do açúcar? Mito ou verdade? Eu costumo dizer que sempre após uma refeição. Porque aquele açúcar, principalmente eu estou falando agora o docinho, o doce, né? Então é melhor que a pessoa almoce, um almoço balanceado, e ao final consuma aquela pequena porção do doce, do que ela coma no meio do lanche, no meio do horário da manhã, ou no meio do horário da tarde, ou de noite antes de dormir. Isso porque aquele açúcar ele vai se misturar ao bolo alimentar do almoço e a velocidade de absorção desse açúcar vai ser um pouco menor, do açúcar do doce, vai ser um pouco menor se ele se misturar com o arroz, o feijão, a salada, a carne, do que se eu comer aquela mesma quantidade de doce no horário solto e que meu estômago está vazio, porque aí aquele açúcar vai entrar no estômago, vai descer para o intestino e vai ser absorvido de uma maneira mais rápida. Se eu for fazer uma atividade física, por exemplo, eu posso separar um horário do dia antes da atividade física, consumir esse doce, porque o açúcar vai se transformar em energia. Pode potencializar ainda mais o meu exercício físico? Veja, ou pode, é quase um mito fazer não, isso? Veja, depende, tudo depende.
Eu acho que tudo depende, a doutora Maria José pode falar também, mas tudo depende da quantidade. Porque, na verdade, uma coisa é comer uma fatia de bolo, eu almocei, aí no meio da tarde eu lancho uma fatiazinha de bolo simples, um bolinho de café que a gente chama, aquele bolinho de laranja, um bolinho comum, e eu vou fazer minha atividade física. Ok, uma fatia de bolo. Outra coisa é passar a tarde toda comendo doce. Então, comer antes da atividade física, a gente recomenda que coma alguma coisa, que pode ser uma fruta, que pode ser... Eu costumo dizer, inclusive, que é bom consumir, por exemplo, se for consumir um doce mesmo, que a vontade é de doce, consuma com uma porção de oleaginose, de castanha, de amendoim, o que seja, porque aí a mistura dos dois no estômago vai diminuir a velocidade de absorção do açúcar. O perigo do doce é a velocidade de absorção. É a quantidade e uma rápida velocidade de absorção. Então, se eu consigo consumir menos ou junto com um alimento que reduz a velocidade de absorção, aquela absorção vai sendo um pouco mais lenta e vai dando tempo do organismo, à medida que vai pedindo a glicose, aquele açúcar vai sendo consumido lentamente. Então, vai coincidir a absorção com a necessidade. Então, isso aí é uma estratégia que pode ser interessante. Outro exemplo que a gente cita é o seguinte, é utilizar o açúcar com a proteína, não o açúcar puro. Então, por exemplo, põe o leite, quem não é alérgico a leite, e põe o açúcar. Então, aquele leite, quando chega no estômago, ele talha, né, vai virar grumos, e isso vai fazer com que aquele açúcar que ele está ingerindo não passe rapidamente para a corrente sanguínea. Então, é um artifício, né? Que é a mesma estratégia da oleaginosa. Com a semente, com as sementes, com um queijo. Por exemplo, as pessoas dizem, mas eu digo, é melhor comer o bolo com um pouco de queijo, que é até gostoso, do que comer o bolo puro. Uma banana, tipo uma cartolinha saudável, que seria uma com um pouquinho de canela. O açúcar, eu diria que pode ser dispensado, mas se a pessoa não consegue não botar, bota assim uma granulação mínima, assim, uma colher de cafezinho que a pessoa polvilha um pouquinho daquele açúcar ali em cima da banana e põe o queijo. É só para dar um toque, o queijo, exatamente, dá um toque do açúcar, porque às vezes sente falta, né, daquele granuladinho gostoso. Então, dá aquele toque e põe o queijo. É melhor comer a banana e o queijo, ou comer a banana com aveia, ou comer banana com leite em pó, do que comer puro. Cuidado só com leite em pó, farinha láctea, Nescau, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. Aí já vai virando uma bomba, porque já a banana ficou 5% e o acompanhamento ficou 95%. Mas é melhor. Agora, outro fato também importante de ser colocado, já que as mulheres estão escutando esse programa, é evitar que as crianças comam doce antes do almoço. Às vezes a mãe saiu com o menino, aí está na hora perto de almoçar e o menino termina, mãe, eu quero essa bala, eu quero esse picolé, sorvete. É lógico, se ele for tomar aquele sorvete, ele não vai almoçar. Aí, consequentemente, ele vai substituir o lanche, né, botando um lanche, colocando no horário do almoço. Aí, mais para frente, ele vai ter fome e vai, de novo, fazer outro lanche. Comer outra besteira. Ou seja, não deve deixar de fazer a refeição para ingerir doce. Se quer o doce, é melhor que você consuma a refeição, o almoço, o jantar e, no final, bota uma quantidade mínima, porque senão você vai ingerir muito açúcar para tirar sua fome. E quanto mais fome você tem, mais o produto você vai ingerir. Ok, temos algumas participações aqui no nosso WhatsApp, também tem aqui na nossa fanpage. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre mitos e verdades, mas a gente já vai direcionar essas perguntas às nossas convidadas. Tem aqui a participação da Claudiana Silva. Ela diz o seguinte, ela diz que sente o corpo uma espécie de furviar quando ela consome algo muito doce. O que é que pode ser isso? Esse corpo furviar no consumo de muito doce. É muito solto essa queixa dela, mas é bom ela fazer uma avaliação clínica, ir para um clínico geral e fazer a avaliação, ver como que está a glicemia dela. Ela talvez seja diabética e não sabe que é diabético. É uma coisa que eu estava vendo em alguns estudos recentes mostrando que o diabetes tipo 2, que é o que a gente vê no dia a dia adultos, eles passam 5 a 7 anos para saberem que são diabéticos. Então, é um tempo de atraso muito grande, porque a pessoa às vezes não tem hábito de estar fazendo anualmente o exame de sangue. Então, ele só vai procurar o médico quando ele está com muita queixa.
Então ele passa 5, 6 anos com a glicose alterada e não sabe que é diabético, para depois descobrir que a glicose está alta. Então, se ela está com esse sintoma, é bom ela fazer uma avaliação clínica para ver se tem alguma alteração relacionada à glicose. Ok, temos outra participação aqui do Marcos Santos. Ele quer saber a diferença do açúcar mascavo e do açúcar refinado. Existe uma diferença? E qual desses dois, qual é o mais recomendado? O açúcar mascavo, ele é o açúcar mais bruto, e o refinado é exatamente o mascavo que foi sofrendo o processo de refino para ficar branco e para perder também aquelas propriedades com características mais do melado da cana. O açúcar mascavo é o açúcar mais bruto. O açúcar mascavo é considerado um açúcar mais nutritivo. Agora, eu sempre digo que qual é o papel do açúcar? Adoçar. O açúcar mascavo, ele demora mais a adoçar do que o açúcar da cana, o açúcar refinado. Então, em quantidade de açúcar, acaba que a gente termina precisando botar mais açúcar mascavo do que o açúcar da cana, o açúcar refinado. Por outro lado, a gente sabe que a velocidade de absorção do açúcar refinado é mais rápida do que do açúcar mascavo. Eu costumo dizer, use o açúcar mascavo só quando você gosta da propriedade, do sabor do açúcar mascavo. Por exemplo, aquela sobremesa da gente de mel de engenho, né? Queijo com mel de engenho. Pode ser feita com o açúcar mascavo, né? Então, mas aí a pessoa está consumindo aquele açúcar como um tempero de uma sobremesa. Eu não aconselho a adoçar as bebidas com açúcar mascavo. É uma orientação minha. Nem o açúcar mascavo, nem o açúcar demerara, porque eu digo, por mais nutritivo que seja um açúcar, eu não quero o nutriente do açúcar. Eu não quero açúcar como uma fonte de nutrientes, eu tenho outras fontes de nutrientes numa dieta. Para mim, açúcar é para adoçar, na minha orientação, no meu entendimento. Agora, cada caso é um caso, né? A pessoa gosta de... Tem gente que gosta, por exemplo, de botar um pedacinho do açúcar mascavo no cafezinho depois do almoço, aí é diferente. Porque ele quer o gosto do açúcar. E aí eu não vou discutir, né? Que aí é gosto, não se discute. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos trazer agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Então você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora, olha só. Uma vaga para advogado, exigência de ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$2.000 é o salário, uma vaga para advogado. Vamos conferir agora mais oportunidades de trabalho. Próxima tela, uma vaga para assistente de contadoria fiscal, exigência superior completo, 6 meses de experiência, R$2.500 é o salário. Uma vaga para assistente de contadoria fiscal. Próxima oportunidade, agora é uma vaga para técnico de enfermagem. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.015 é o salário. Uma vaga para técnico de enfermagem. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? As vagas elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua dúvida, preste atenção que vamos repassar a partir de agora para as convidadas. Olha só, a primeira dúvida é da Janda Gomes, ela que é de Jaboatão.
67 anos. Olha só a dúvida dela. O leite em pó desnatado, ele contém açúcar? A outra dúvida é quantas vezes por dia o diabético pode consumir ovo? São duas dúvidas. O leite desnatado tem açúcar do leite, que é a lactose, e que mesmo o leite sem lactose, ou seja, que adicionou a enzima, quebrou, aí tem glicose e galactose, ele continua com a mesma quantidade de açúcar, digamos assim, só que em vez de quebrar esse açúcar no intestino, ele já vai quebrado desde da boca, vamos dizer. Mas esse não é problema para o diabético, de jeito nenhum. Esse açúcar faz parte dos açúcares necessários e das cotas que a gente tem para consumir. Não tem leite sem açúcar. Todo leite tem lactose, ou ele tem a glicose e a galactose, que é a lactose conjugada, né? Então, ou ele vai ter glicose e galactose separadas, ou ele vai ter a lactose integral, né? Verdadeiramente. E quantas vezes o diabético pode consumir ovo? O ovo foi abonado, né, da culpa. Exato, graças a Deus. Nunca devia ter sido culpado, coitado, dos danos que ele poderia ter sido causado, né? Foi um absurdo o que houve na sociedade do mundo todo, assim, no mundo ocidental pelo menos. Mas é importante que o diabético consuma açúcar no sentido de que é uma boa fonte de proteína, né? E em relação ao ovo, o consumo diário médio? Tem esse consumo? 2, 3 ovos? Pode ser 2 ovos. Só para você ter uma ideia, às vezes o paciente tem medo de comer a gema, fica com medo. Como ele passou muitos anos da vida dele escutando que ovo é proibido, ovo tem colesterol. Inclusive dos próprios médicos, dos nutricionistas, dos profissionais de saúde. Ele escutou de todo mundo, dos formadores de opinião. Né? Exato. Então, o que acontece? Você diz, não, pode consumir ovo, mas você percebe que ele fica meio desconfiado. Daqui a pouco vai dizer que não pode. Então, olha, eu dou um exemplo para ele. A nossa bile é produzida próximo do fígado. Aliás, o nosso fígado produz bile. A quantidade de colesterol que a nossa bile produz é aproximadamente 20 gemas por dia. Então, não é você botar uma gema ou 2 gemas que vai aumentar esse colesterol dele. O que vai aumentar são outras coisas, o excesso de peso, a ingestão de cerveja, né? Outras coisas, a gordura animal, a gordura trans, a gordura da carne, né? Daquela picanha gorda, isso vai ter relação com o colesterol. Dos biscoitos, mas, da bolacha creme cracker, que as pessoas acham que é uma tão inofensiva, sequinha. Né? As pessoas dizem que a bolacha creme cracker é sequinha. Mas pode consumir 2, 3 ovos por dia, não tem problema. Ok, vamos à próxima dúvida. Temos aqui uma próxima pergunta que chegou através da linha interativa. A pessoa não quis se identificar, tem 53 anos e ela diz o seguinte: o uso do adoçante provoca algum problema na saúde? Pois é. Provoca, não provoca? Atualmente até se brinca que o adoçante pode provocar diabetes, né? Ele pode, porque, na verdade, veja, para não causar confusão, o adoçante, ele deve ser usado assim como a gente usa um remédio. Como é que se usa remédio? O remédio pode causar algum problema para a saúde? Claro que pode, mas ele também evita outros problemas e quem prescreve o remédio é o profissional médico que sabe por que está usando. A mesma coisa é o adoçante. Para que serve o adoçante, como a gente falou no começo do programa? Ele serve para realçar o sabor do açúcar, o sabor doce do alimento. Ninguém vai botar adoçante no salgadinho. Né? A gente vai usar o adoçante no alimento que já é adoçado, que já é doce, mas que não está tão doce. Então, se a pessoa aprecia o adoçante com a moderação que ele precisa, eu costumo dizer que para a criança, quando se tem a necessidade de usar o adoçante, não é a criança que vai usar o adoçante na comida dela, é a mãe, o adulto, porque remédio criança não usa. Então, se o adoçante, o excesso de uma substância química que não é natural, pode provocar vários danos à saúde. Então, ruim, pode ser câncer, pode ser Alzheimer. A internet está saturada de inferências, de inverdades e de terrorismo. Então, essas doenças, é muito difícil fazer um estudo que afirme que o Alzheimer é culpa do adoçante. Porque, veja, a pessoa não consome só adoçante. Né? Então, não tem como fazer um estudo científico que existem indicadores. Agora, o que é que se faz? Estudos populacionais mostram que
quanto mais adoçante a pessoa usa, mais necessidade de açúcar a pessoa precisa. Quando a pessoa usa o adoçante numa dose excessiva. Então, o problema não é o adoçante, mas é a quantidade de adoçante que a pessoa usa. O problema não é a manteiga, é a quantidade de manteiga que a pessoa usa. Não é o açúcar, mas a quantidade de açúcar que a pessoa usa. Não é o café, mas a quantidade... Então, eu acho que não é o remédio. Agora, eu acho que é interessante ser colocado, né, essa dúvida aí do nosso ouvinte, porque existe uma briga na mídia, né? Então, sempre quando tem alguma coisa nova, lançamento, aí diz que o outro dá câncer, o outro dá Alzheimer, o outro dá... Ou seja, começa a gerar muito defeito em algum produto que já está no mercado para que ele começar a ter uma clientela que compre. Então, assim, eu acho que é muito difícil para o leigo assimilar tudo isso. Nós, médicos, nós percebemos que tem a malícia aí, né? Tem a questão do conflito de interesse. Resumindo, até hoje não temos nada de cientificamente confirmado, de trabalho randomizado, trabalho sério, que mostre que adoçante gere câncer ou Alzheimer. Não tem nenhum trabalho. Porém, existe relato do adoçante chamado o açugrim, né, que é bem antigo, que quando usado doses muito elevadas em ratos, foi visto que desenvolveu câncer de bexiga, mas a dose foi elevadíssima. É tanto que não conseguiu fazer esse estudo em ser humano. Então, por isso que a gente nem usa esse tipo de adoçante em grávida, a gente não utiliza esse tipo de adoçante. Mas os outros adoçantes que estão no mercado não teve nenhum relato em relação a isso. Então, isso é bom deixar isso claro, porque vai ter gente assistindo que são diabéticas e que tem terror a câncer. Na hora que vai dizer, olha, dá câncer ao Alzheimer, ele vai dizer, não, eu prefiro estar com a glicose alta do que usar adoçante. E que que pode ter câncer. E que pode, a glicose alta, inclusive, pode causar o câncer. O próprio diabetes, né, o próprio diabetes tem mais risco, né? E que pode causar o envelhecimento. Então, na verdade... fica muito difícil. Enfim, não tem nada cientificamente confirmado. Então, quem usa o adoçante pode continuar com o seu adoçante. Agora, se ele não é diabético, não é obrigado ele usar adoçante. É isso que eu acho que tem que ser claro. E que se ele usa adoçante, vai usar... Por exemplo, quer ver pior? É o alimento industrializado, adoçado na indústria. Porque você não dosa a quantidade de adoçante que a indústria usa. Então, o que é melhor? Ter o alimento natural e você adoçar com o adoçante no seu ponto de paladar. Um iogurte natural, um iogurte desnatado branco, se você coloca uma salada de fruta, ele vai ficar gostoso e você precisa adoçar ainda, porque não foi suficiente, bote poucos. Agora, se você compra um iogurte, salada de fruta da indústria, você está comprando o iogurte mais adoçante, mais corante, mais estabilizante, então é muito pior. Por isso que é bom a gente fazer a mistura caseira, desembale menos e descasque mais. Ok. Ótimas explicações. Vamos seguir agora com a próxima pergunta. Temos a dúvida agora da Edna Jacinto, ela que é de Paulista, tem 30 anos e a dúvida dela é a seguinte. Há 10 anos a minha mãe ela faleceu com diabetes. Tem chances de ter a doença? Tem, caso ela seja obesa, sem atividade física, né? A gente sabe que, a gente falou que o tipo 2 ele tem relação com a hereditariedade. Então, se você tem pai diabético, mãe diabética, avó e tem obesidade e não faz atividade física, caso tenha ficado grávida e desenvolvido diabetes durante a gravidez, sabe-se na literatura que essas mulheres pós-parto, continuando obesa, 30% de risco de desenvolver diabetes tipo 2, que vai ficar a vida toda. Ok, vamos à dúvida seguinte. Temos aqui outra pergunta. A pergunta seguinte é da Maria Aparecida, de Boa Viagem, 35 anos. Ela quer saber qual a diferença entre carga glicêmica e índice glicêmico. Outra dúvida dela, a cenoura, o geremum, o milho, o cuscuz e a ervilha contém alto nível de açúcar? Boa pergunta. Agora eu gostei da pergunta. Então, a carga glicêmica é a quantidade de açúcar que tem no alimento, de carboidrato. O índice é a velocidade com que esse carboidrato vai chegar no sangue. Vou dar um exemplo. A carga glicêmica, o índice glicêmico do pão, parece que é 100, né, Maria José? É o top. Então, né? É o top. É tido como referência, o índice glicêmico do pão francês. Agora, a carga glicêmica do pão
é a quantidade de carboidrato que tem nele. Então, se o índice não é 100, é o índice 100, é um número, né? É um número referência. O problema não é a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Por exemplo, a carga glicêmica do feijão é alta. Feijão é um grão que tem uma grande quantidade de carboidrato. No entanto, o índice glicêmico do feijão é baixo. Por quê? Porque ele tem o carboidrato, ok, mas ele tem outros alimentos, outros ingredientes que retardam a velocidade de absorção. Ou seja, o índice tem a ver com fibra, com proteína, com a gordura. Então, ela falou aí da cenoura, o girimum. Cenoura crua tem... Veja, cozinhar o alimento não aumenta nem diminui o carboidrato. A quantidade é a mesma. Só que a cenoura crua tem um índice glicêmico mais baixo do que a cenoura cozida. Porque o cozimento do amido, da cenoura, faz com que aquele carboidrato fique mais facilmente digerido e absorvido. Girimum também é um alimento que não tem um índice glicêmico tão alto. Ele é um alimento que é doce, mas que ele não tem um índice glicêmico tão alto. O milho é melhor do que o cuscuz. Porque o milho, ele está integral. Né? Já a ervilha é da família do feijão. Então, o índice glicêmico da ervilha é baixo. Então, em vez de... Ela falou aí alto nível de açúcar, vamos dizer um alto índice glicêmico, que é o pior. Vamos dizer, quanto mais alto o índice glicêmico, pior para a gente. Quanto mais baixo, melhor. Então, cenoura crua tem um índice glicêmico baixo, girimum cozido, que a gente só come cozido, tem um índice glicêmico também mais baixo. Principalmente em relação à batata, por exemplo. Né? Você vai fazer um purê de girimum ou um purê de batata, o de girimum tem um índice glicêmico mais baixo do que o de batata. O milho é melhor do que o cuscuz. Como é que eu faço para baixar o índice glicêmico do cuscuz? Eu vou pegar uma proporção, eu boto 50 gramas de cuscuz no meu prato e boto 50 gramas de queijo, ovo, eu associo a proteína. Então, a proteína é zero índice glicêmico, porque proteína não tem carboidrato. Carne, peixe, frango, não tem carboidrato, é zero. Então, se é zero, não vai subir a glicose nas primeiras 2 horas, a partir daquele alimento. Então, se você come um alimento que sobe a glicose, junto com outro que não sobe a glicose, a média da refeição vai ser melhor. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida, agora do Augusto Azevedo, de Igaraçu, 64 anos. Ele quer saber o seguinte: qual deve ser o resultado do exame para descobrir a diabetes? É uma boa pergunta. Isso aí ele quer saber como vai saber se está diabético ou não. Existem critérios. O critério pela ADA, que é a Associação de Diabetes, né? E pelo Ministério da Saúde também, é a glicemia de jejum maior ou igual a 126. 126, 126. 2 ou mais aferições. Se ele faz uma glicemia de jejum, exemplo, deu 128. Aí na próxima semana ele repete o exame, deu 130. Os dois estão acima de 126. Ele é considerado diabetes tipo 2. Provavelmente deve ser tipo 2, se ele não tem muita queixa. Agora, existe o que a gente chama intolerante à carga de açúcar. É aquele paciente que a glicemia de jejum é acima de 100 e abaixo de 126. Exemplo, glicemia em torno de 110, 118. Então, ele não é diabético, mas ele tem uma intolerância à carga de açúcar. Esse paciente deve fazer uma prevenção para evitar que desenvolva diabetes mais para frente. Segundo os trabalhos mais atualizados, o que é que ele mostra? Mostra que a mudança de estilo de vida nos indivíduos com intolerância à carga de açúcar, que também se chama de pré-diabetes, teve melhor impacto na prevenção de diabetes do que a dieta junto com o medicamento para prevenir diabetes. Então, o exercício e a dieta motivou uma redução maior do desenvolvimento de diabetes do que você introduzir medicamento para controlar a glicose para não ficar com diabetes. Isso é muito importante porque eu vejo às vezes as pessoas buscando a ajuda do médico e querendo já que ele passe remédio para ele não ficar diabético. Esse remédio não vai prevenir o diabetes, vai apenas melhorar a glicose dele e dar uma falsa impressão que a glicose está normal e ele sempre aumentando a dose do medicamento. No final, ele ficou diabético e não sabe que está com diabetes. Então, para prevenir o diabetes,
a atividade física e o controle de peso com a dieta adequada tem melhor impacto na redução. Porém, quando ele desenvolve o diabetes, é obrigatório o uso de remédio. Certo? Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. A pergunta foi a seguinte: você tem reduzido o consumo de açúcar? Você que está em casa tem reduzido ou não? Olha só o resultado. 70% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 30% disseram que não. Queria agradecer aqui você que ligou, participou respondendo a enquete, mandando também dúvidas, recebemos várias, repassamos ao máximo que pudemos, né? Passar aqui para as nossas convidadas. Queria agradecer desde já a participação mais uma vez, doutora Cristiana Menezes, nutricionista clínica de adulto também infantil, especialista em alergias alimentares. Doutora, muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, a gente volta a parabenizar pelo Dia da Mulher. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Então, eu queria agradecer o tema. Eu acho que é um tema extremamente interessante e queria dizer para as pessoas o seguinte: se tem sobrepeso, estilo de vida não está legal, pense como um diabético, haja como um diabético. O que quer dizer isso? Reduza a sua quantidade de carboidratos para que você não fique diabético. Porque o estilo de vida é um grande fator causador da doença, porque na verdade a diabetes é uma falência. Então, se eu trato bem meu organismo, ele vai funcionar muito bem por muito mais tempo do que se eu trato mal. E aí fica o recado, né? Vamos cuidar da gente, porque a prevenção realmente é o melhor meio. Agora não é com medo, né? É com felicidade. Mais uma vez, e por isso obrigado. O docinho precisa aprender como manter o docinho na vida, porque é uma vida docinha, uma vida mais gostosa. Mais uma vez, doutora Cristiana, muito obrigado. Doutora Maria José Coutinho, endocrinologista do Instituto de Endocrinologia do Recife. Doutora, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que esse tema é importante. Vimos quanto foi assim colocado de dúvidas, né? E eu acho que o mais importante aí é esclarecer as pessoas que a prevenção ainda é o melhor medicamento. Então não é buscar ajuda já quando está com doenças. E a gente sabe que quando a pessoa ingere mais açúcar, ele tende a ganhar mais peso. E ganhando mais peso, vai evoluir para a obesidade, que tem mais risco de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. E a gente sabe que quando a pessoa que quando ele apresenta o diabetes, ele não tem mais como reverter. Não existe ex-diabético, existe diabético bem controlado. Então eu acho que o momento desse assunto é para esclarecer as pessoas. Quem não é diabética, faça a prevenção, e quem já desenvolveu diabetes, trate melhor o diabetes, porque vai diminuir o número de complicações no futuro. Mais uma vez, muito obrigado aqui às nossas convidadas. Queria agradecer a você que está em casa, que ligou, participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um feliz Dia Internacional da Mulher, e a gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Até lá!